Precisamos de santificação e passos ousados de fé. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué 3:5. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. O texto está em um contexto maior e conta a história da travessia do Rio Jordão pelos israelitas, sob o comando do general Josué, rumo a Jericó. Os israelitas precisavam atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Contudo, para que eles tivessem sucesso nessa jornada, uma coisa era necessária: santificação. Santificação não é impecabilidade, mas uma inclinação para fazer a vontade de Deus, uma santa compulsão por fazer essa vontade, bem como uma consciência daquilo que lhe desagrada. Deus operou maravilhas no passado e quer operar hoje em nossas vidas, mas há um namoro do povo de Deus com o mundo, uma contaminação que impressiona. Para entendermos melhor o texto lido, olhemos para o passado. O povo de Deus havia se acostumado aos hábitos egípcios durante os 430 anos do cativeiro. Josué agora, instruído por Deus, requeria uma mudança nos hábitos, nos valores, nos costumes e nas crenças do povo, que havia se contaminado com a maneira de ser pagã dos egípcios. O Senhor deu instruções ao povo e deu instruções aos sacerdotes. Se quisermos fazer travessias vitoriosas, precisamos nos distinguir do mundo, nos santificando. O andar diário com Cristo ressurreto produz um discipulado santificador. Aliás, o discipulado do cristão só termina quando ele fechar os olhos nesta terra. Não estamos dizendo que devemos ficar numa bolha ou mosteiro. É necessário sim nos aproximar dos pecadores, mas não nos contaminar com suas práticas. O próprio Jesus nos ensinou essa lição. Em sua oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai, não que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Graça de Deus não é licença para pecar. Temos a tendência natural de criticar os antigos pelo fato de Deus se manifestar a eles de forma portentosa e ainda assim eles prevaricavam, entristecendo o coração de Deus. No entanto, se formos bastante honestos, veremos que fazemos pior do que eles, pois o Espírito de Deus não está apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. E o temos entristecido com as nossas atitudes, nos associando ao mundo quanto às suas práticas e métodos e nos rendendo às inclinações da nossa carne. A vida do povo de Deus é uma vida de travessias, e isso começou desde a saída de Abraão, de Ur, na Caldeia, rumo a uma terra que ele nem conhecia e lhe seria mostrada pelo Senhor ao longo da jornada. Anos mais tarde, Jacó e sua família atravessariam Jaboque. Depois veio a saída do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, depois o deserto e o Jordão. Cada uma dessas travessias tem um propósito santificador de Deus. Santificação não é uma máscara que usamos apenas no domingo, em nossas assembleias solenes, nem clichês e cacuetes pentecostais para impressionar os tolos, ou ainda maneiras de emboscar o Espírito Santo para que ele trabalhe a nosso favor. Mas é uma santa e contínua compulsão para fazer a vontade de Deus e interferir positivamente aonde quer que estejamos, para que Cristo seja revelado através de nós. Santificação é a mais sublime das maneiras de cultuar ao Senhor. É temor do Senhor e vida no altar. E altar é lugar de rendição e morte. Há dois princípios inegociáveis aqui para uma vida de travessias vitoriosas: santificação e passos ousados de fé. A palavra de Deus afirma que sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso, sim, tirar as coisas condenadas da nossa vida, não apenas do nosso exterior, mas submeter as nossas inclinações malignas ao senhorio de Cristo, para que o poder santificador de Deus se manifeste. A santificação do crente se dá em 3 níveis: posicional, é aquele momento em que somos justificados pela fé em Cristo e temos o nosso coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A santificação progressiva, que é contínua, começa no ato da conversão e dura o tempo de vida que o crente tiver sobre a terra. É o tempo de crescimento espiritual, à medida que ele caminha, vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo.
E por último, a santificação perfectiva, que é a glorificação do crente na segunda vinda do Cristo, quando ele será totalmente conformado à imagem do Senhor. Se quisermos ver o sobrenatural de Deus agir em nós, através de nós e em nosso meio, se queremos que as maravilhas de Deus nos alcancem, então precisamos derrubar nossos velhos altares, tirar do nosso meio os deuses estranhos, desconstruir os velhos paradigmas da religiosidade de fachada e andar reta e fielmente na presença do Senhor. Foi dito ao povo por Josué, por ordem de Deus, que assim que os sacerdotes pisassem nas águas do Jordão, elas se abririam. O Senhor tem feito muitas promessas para nós em sua santa palavra. Tudo o que precisamos fazer é crer nessas promessas e dar passos ousados de fé. A condição primeira foi santificação, em seguida, o passo ousado de fé. Assim aconteceu. O povo santificou-se, os sacerdotes creram e avançaram, e realmente as águas se amontoaram. Já imaginou as águas de um rio ficarem paradas, amontoadas? Note que alguns comentaristas bíblicos afirmam que as águas do Jordão transbordavam em suas ribanceiras, e a altura dessas ribanceiras era de aproximadamente 13 metros. Só o poder do Deus Todo-Poderoso para operar essa maravilha. A Bíblia é um livro de princípios. Quando esses princípios são observados, as maravilhas de Deus começam a fluir para nós, em nós e através de nós. É simples assim. Quantos de nós estamos precisando atravessar o Jordão da incredulidade, da desobediência, da frieza, da apatia, da falta de perdão, da prostituição, da mágoa, da ira, da indignidade, da impureza, da desonestidade, da promiscuidade e dos vícios? Há tantos obstáculos a transpor, só depende de nós, de nos santificarmos e darmos o passo ousado de fé em direção à nossa vitória. Ousadia não é atrevimento, mas ação confiante naquele que tudo pode. Foi isso que o povo de Deus fez na travessia do Jordão, e é isso que precisamos fazer hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.